Olá, povo pensante. Parafraseando o professor Edio Ranieri, para quem foi aluno deste professor, sabe que ele sempre saudava os estudantes nas suas videoaulas com esta frase: Olá, povo pensante. E que é bem interessante, né, povo pensante? Vamos então para a nossa 11ª videoaula. Estamos nos aproximando do final do semestre. Eu espero que com muito êxito para todos vocês, que seja um semestre muito produtivo e que venha 2025-2, tá bem? Hoje eu preparei para vocês, para esta 11ª videoaula, a leitura, então, de um capítulo da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei o Habermas, especificamente a filosofia política de Habermas, os modelos de democracia, em Habermas, a democracia deliberativa, ou a democracia participativa, tá? E fugindo um pouquinho, então, fugindo e não fugindo ao mesmo tempo, né, porque no Habermas tudo se entrelaça com a ação comunicativa, né, com a questão dos atos de fala, da pretensão de validez, dos consensos, enfim. Mas fugindo um pouquinho do que estava previsto ali no plano de estudos, eu optei por trabalhar com vocês, então, este capítulo da minha dissertação que fala sobre o uso da razão pública e a problemática dos consensos. E que vem também a se direcionar, não diferente, né, do resto todo da teoria do Habermas, a esta questão da participação, do direito de participação das pessoas, né, dos sujeitos, em questões sociais, em política, né, principalmente nesta democracia deliberativa que ele propõe, e que seria muito interessante para nós aqui do Brasil, mas, como eu já falei, né, em diversos momentos, se torna algo bem complexo de aplicabilidade, passando a ser quase que um ideal, seria um ideal, mas é muito difícil nesse país que já surge corrompido, né? Infelizmente, o Brasil é assim. Ele já nasce corrompido. Nasce não, porque, na verdade, ele é explorado desde que os espanhóis e os portugueses invadiram esta região. E eu digo invadiram porque não se descobre algo que já tem dono. Invadiram e extorquiram esta região. Nós somos um país, o Brasil, no caso, que já surge corrompido pelos portugueses. Enfim. Então, assim, ó, vamos ao que interessa. No novo modelo deliberativo apresentado pelo Habermas, nós poderíamos usar a terminologia estilo de vida ou forma de vida ao nos referirmos à democracia, no sentido de estar né, imbricada com o mundo da vida dos sujeitos. Então, para o Habermas, a democracia só existe se estiver voltada, então, à participação efetiva dos envolvidos, tá? Relacionada também, deve estar relacionada com o mundo da vida desses sujeitos, então, no qual estes sujeitos, esses integrantes, eles devem ter a capacidade de diálogo e de entendimento para não serem enganados por falsas verdades. E nesse novo conceito, o Estado é considerado como um poder administrativo, encarregado de legitimar, então, as deliberações dos sujeitos participantes da esfera pública. Essa seria a função do Estado, legitimar as decisões, tá, dos participantes da esfera pública. E no âmbito de sociedades plurais contemporâneas,
surgem dissensos sobre temas conflitantes que podem ser caracterizados como dissensos políticos, morais e jurídicos. No entanto, nos limitaremos então à abordagem apenas do primeiro, dissensos políticos. O Habermas ratifica que problemas de equilíbrio entre pretensões conflitantes exigem uma orientação normativa em função de ordens do mundo social. E na prática cotidiana, no dia a dia dos sujeitos, o entendimento entre estes atores que agem comunicativamente é verificável por meio de pretensões de validade, e estas direcionam para uma tomada de posição de sim ou não, diante do espesso pano de fundo do mundo da vida compartilhado intersubjetivamente. Isso está em Habermas, 2003, página 50. Então, elas estão abertas a críticas e preservam atualizados não apenas o risco do dissenso, mas também a possibilidade da restauração discursiva. Deveras, o agir comunicativo indica uma argumentação na qual os participantes justificam as suas pretensões de validade diante de uma plateia ideal sem divisões. Tais participantes da argumentação, cito Habermas, partem da suposição idealizadora de que no espaço social e no tempo histórico existe uma comunidade comunicacional sem fronteiras e tem que pressupor, segundo uma formulação de Karl Otto Appel, tá? Do Appel, a possibilidade de uma comunidade ideal dentro de uma situação social real. Bom, quem argumenta pressupõe simultaneamente uma comunidade de comunicação real, da qual ele mesmo se tornou um membro através de seu processo de socialização. Tá? E uma comunidade ideal, que estaria, em princípio, em condições de entender adequadamente o sentido de seus argumentos e de avaliar definitivamente sua verdade. Habermas, 2003, página 50. Bom, no entanto, o próprio conceito relacionado à situação ideal de fala, embora menos equívoco, pode levar à concepção errônea de que é possível substancializar o sistema de pretensões de validade encaixado na base de validade do discurso. De acordo com a teoria do Habermas, o meio de entendimento discursivo é o único mecanismo de auto-organização disponível. Nesse viés, a sociedade deve buscar a solução de seus conflitos, sem fazer uso social, sem fazer uso da violência, tá? Então, a sociedade deve buscar a solução de seus conflitos sem fazer uso da violência e de coerção. Deve também elaborar os problemas pertinentes de integração social através do entendimento explícito. Em última instância, através do discurso, porém ainda sem o auxílio do direito e da política. Habermas, 2003, página 51. Porém, esse modelo conceitual não deve adquirir uma interpretação equivocada, ou seja, as condições que proporcionam a socialização não podem ser embaralhadas, confundidas com limitações impostas por contingências. Essas contingências são situações, são circunstâncias que ocorrem de maneira imprevisível e indeterminada quando confrontadas, então, em eventos tradicionais, tá? Então, a contar do momento em que a socialização intencional é compreendida, do modo como foi esclarecida, em outras palavras, mediada através da comunicação, não propagamos mais seres inteligíveis, oniscientes, sem corpo e que agem de fora de um contexto. Cito Habermas. Porém, os atores ligados a um corpo socializado em formas de vidas concretas, localizados no tempo histórico e no espaço social, envolvidos nas redes do agir comunicativo, os quais, ao interpretar provisoriamente a respectiva situação, têm
que alimentar-se das fontes indisponíveis de seu mundo da vida. Um entendimento discursivo assume o tratamento racional de temas, argumentos e informações. No entanto, é algo que depende dos contextos, de uma cultura e de pessoas capazes de aprender. E nesse horizonte, situações dogmáticas e padrões endurecidos de socialização, eles podem sim constituir obstáculos para a prática da socialização discursiva. E isso nós sabemos porque nós vivenciamos e vemos diariamente estas questões acontecerem, tá? Segundo Habermas, nenhuma sociedade complexa conseguirá corresponder ao modelo de socialização pura, mesmo em condições favoráveis. Na verdade, trata-se de um modelo com sentido fictício, de uma ficção metódica destinada a alçar luz sobre os inevitáveis momentos de estagnação da complexidade social. Portanto, sobre o outro lado da socialização comunicativa, isto é, sobre os pressupostos do agir comunicativo, permanece culto aos olhos dos próprios participantes. Habermas, página 55. Destarte, assim, o conceito procedimental de democracia atribui a esta ideia a figura de uma comunidade jurídica que se auto-organiza. No atual contexto em que vivemos, as sociedades plurais contemporâneas encontram-se diante do desafio do consenso sobre temas divergentes de sociedades complexas. Nesse horizonte, ao retratar as divergências de ideias, Delamar Dutra, professor da UFSC, Santa Catarina, Florianópolis, que é um estudioso, talvez o maior entendedor de Habermas no Brasil, ele procura defender a postura adotada por Habermas em relação à Apple. Bom, o autor trata do tema da racionalidade comunicativa, que tem por tarefa identificar e reconstruir condições universais de entendimento possível. A própria razão está embutida na ação comunicativa e na esfera do mundo vivido. E para que esse procedimento tenha êxito, todos os participantes devem estar inteirados sobre as pretensões universais de validez que deve utilizar para gerar o consenso. Na última aula, nós apontávamos, né, para os críticos de Habermas, no sentido de que a teoria do Habermas deixa alguns sujeitos de fora desse processo. E aqui vem a ressaltar novamente, né? Todos os participantes. Todos os participantes devem estar inteirados sobre as pretensões universais de validez que deverá utilizar para gerar o consenso. Todos os sujeitos envolvidos em uma questão social conflitante estão preparados, têm esta capacidade? Teria como inseri-los neste processo? Como nós conversamos na última aula, através da representatividade, sim, né? Mas então eu não sei até que ponto os críticos do Habermas, nesse sentido, quais as alternativas que eles apontam para que estes sujeitos que ficam fora desse processo, né, de discurso racional, mediado linguisticamente e intersubjetivamente, possam estar, então, inserido, a meu ver, não há outro caminho a não ser a representatividade destas pessoas, tá? Fecho parênteses. O principal interesse de Habermas, ressalta o professor Delamar Dutra, está na ação, ou seja, na força dos atos ilocucionários, lembram? Dos atos ilocucionários? Como tivemos a oportunidade de aclarar anteriormente, que na racionalidade comunicativa, que a racionalidade comunicativa será a força do melhor argumento, a coação sem coação, fixando desse modo a ação comunicativa.
Em se falando de racionalidade comunicativa, Habermas aceita, diz Delamar Dutra, apenas a verdade e a retidão como possíveis pretensões resgatadas discursivamente. A verdade deve ser justificada em um discurso teórico e a retidão em um discurso prático. Nesse caso, as condições para o entendimento passam a ser o cumprimento das três pretensões de validade: a resolução discursiva dessas pretensões, o primado da racionalidade comunicativa sobre a estratégica. Segundo Dutra, é devido às determinações de verdade que Habermas propõe uma situação ideal de fala. Assim, ela se resume pelo discurso, o qual detém a participação de todos os concernidos na busca de melhor argumentos. Uma situação ideal de fala garante o consenso racional do discurso. Para Habermas, o consenso entre temas conflitantes é estabelecido por meio da argumentação proferida pela vontade racional do falante. Somente é possível consenso se houver, por parte de todos os envolvidos, de todos os concernidos, uma argumentação construída de forma racional e não apenas de maneira espontânea. Tá? E deve-se, então, enfatizar que o princípio que conduz à ética discursiva é o princípio da universalização. É complicado, né? O princípio da universalização neste contexto político é muito complicado. Mas cabe a esse princípio a justificação das pretensões de retidão dos discursos práticos. E, nesse sentido, toda norma deve seguir o percurso para esta universalização. Este princípio é uma reformulação do imperativo categórico do Kant, ou seja, a realidade subjetiva é reconstruída acerca de uma realidade intersubjetiva, sendo que essa universalização ética, ela deve realizar-se num processo ou num procedimento dialógico entre os sujeitos. Trata-se, então, de uma ética de caráter estritamente cognitivo formal e se fundamenta na intersubjetividade. Todavia, torna-se cada vez mais prevalecente a ideia de que a legitimação do exercício do poder político deve estar imbricada, ou deve caminhar junto, ou deve estar relacionada com os processos de formação de opinião e de deliberação pública do conjunto dos cidadãos por meio do uso público da razão. O desafio aqui é fazer com que vocês façam uma reflexão, tá? Sobre estas questões, destas propostas do Habermas para uma democracia deliberativa, né? Mas nós temos nessa democracia deliberativa, em sua implementação, certamente o problema dos consensos. Parece haver mais dissenso que consenso. Mas, para o Habermas, todos os participantes devem, no seu processo de deliberação, estar diante do consenso total. Não é parcial, consenso total. É muito complexo, né? Bom, pessoal, o procedimento da deliberação, ele não é apenas uma etapa da discussão que antecede a tomada de decisão. Ele é mais do que isso. Tem o objetivo de justificar as decisões a partir das razões que todos poderiam aceitar ou deveriam aceitar. Este é o procedimento deliberativo da razão pública. Fornecer um espectro de razões que poderiam ser aceitas por todos os possíveis atingidos, ainda que nem todos compartilhem com o tema ou o assunto em questão, ou com a mesma filosofia de vida. Todo discurso deve conduzir os sujeitos ao entendimento, tá?
E para isso é necessário que, ao participar da argumentação, o falante admita as pretensões de validade do seu discurso. E para Habermas, o consenso estabelecido por meio da argumentação proferida pela vontade racional do falante. Somente existirá consenso se todos os participantes argumentarem de forma racional e não de forma espontânea. Bom, contribuindo então com um pouquinho da minha dissertação nesta aula com vocês, né? Eu tenho a colocar que eu escolhi trabalhar o Habermas, né, esse autor, por considerar a sua teoria bastante próxima com as possíveis respostas às minhas inquietações relacionadas ao sistema público, em especial ao sistema público brasileiro, que usa de uma espécie de máscara, estou lendo o que eu mesma escrevi na minha dissertação, que usa uma espécie de máscara em que por detrás existe sempre um jogo de interesses. E nesse sistema os sujeitos são usados, instrumentalizados, apenas como um meio para alcançar benefícios próprios, particulares ou de um determinado grupo. E nesse sentido, as ações são teleologicamente estratégicas. E não deixam espaços para a realização de ações intersubjetivas mediadas pela racionalidade comunicacional. É o que eu já tenho dito várias vezes para vocês, que é lamentável, mas cabe a nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, começar essa transformação social a partir dos próprios sujeitos. Nós somos, se há grupos de interesse, se há grupos que buscam ações estratégicas para alcançar seus fins, nós, cidadãos, sujeitos, dotados de capacidade cognitiva e de linguagem, vivemos um mundo da vida, uma esfera pública, em um número bem maior do que estes pequenos grupos que dominam o sistema. Então, cabe a nós essa reflexão e fica a proposta a mudarmos, a começarmos esta mudança a partir de nós mesmos. Tá bem? Um abraço a cada um de vocês e vamos lá para semana que vem, não, a outra semana, a nossa 12ª videoaula. Um beijo, até mais.